95. Regressor Instruction. Capítulo 471. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Geralmente, em casos assim é expresso usando meios inteligentes. É semelhante ao que as pessoas faziam quando enganavam alguém sem noção. Ainda não tenho certeza se esses bastardos estão realmente preocupados comigo, ou se eles tinham outra coisa em mente, mas acho mais provável o último. Mesmo que todos tenham se reunido para evitar a crise iminente no continente, todos aqui são basicamente estranhos. Todos sabem que apesar de estarmos nos dando bem agora, não há garantia de que acabaremos nos dando bem para sempre, ainda mais quando se leva em conta os grupos que estavam tentando manter um ao outro na rede. Nem preciso mencionar a Azul. A mais poderosa em nome e realidade, com dezenas de negócios e poder de combate superior. A Azul exercia uma influência muito grande em várias áreas. Não se limita apenas a Lindell. Como uma pequena guilda causa um impacto em todo o continente, então é normal que muitas guildas tivessem decidido reduzir um pouco sua influência. Podem até estar me bajulando ou se preocupando, mas não é estranho achar que eles têm algo diferente em mente. Muitos cuja renda vinha da venda de poções sofrem e alguns tiveram comércio ilegais fechados. Era esperado que alguns ficassem de olho em nós, mas não achei que fossem daqueles que estavam tentando tirar vantagem de mim. Provavelmente foi planejado antes do treinamento. Procuraram saber internamente sobre a Guilda Azul, e bolaram uns métodos para a Guilda Azul. Eles devem ter chegado à conclusão que a influência da guilda poderia diminuir consideravelmente se eles afastassem Kim Sung e Lei Leone. Então, devem ter decidido que não seria ruim tentar. Não é um método ruim. Eu teria bolado um método parecido. Externamente, a estrutura de influência da Azul era muito desequilibrada. Kim Sung me deu uma posição como vice-mestre da guilda. Devido a essa posição, tenho grande influência em todas as áreas. Não tinha como saber quem era realmente o mestre e, para o pessoal de fora, o status do ser humano cardeal honorário Lei Leong é superior. Então, como havia duas figuras com muita influência dentro da mesma guilda, naturalmente poderiam supor que isso era uma grande fonte para conflito. Se esse tipo de notícia de mim e Kim Sung se espalhassem pelo continente, aposto que mais de dezenas de pessoas poderosas comemorariam. Nos últimos 5 dias, eu secretamente fui usado em seus planos. Quando me inclinei para trás e olhei para as pessoas que me encaravam, me senti triste. Pensei que éramos amigos. Bastardos desgraçados. Até Jamila, que estava grudada em mim como Jungaian. Essa vadia não presta. Claro, ainda é muito cedo para tirar qualquer conclusão. Na verdade, acabei me divertindo na festa com essas pessoas maléficas. Sim. Eu não deveria desconfiar das pessoas assim logo de cara. Primeiro tenho que checar as águas. Quero ter certeza de que estou realmente sendo usado. Com isso em mente, lentamente abri minha boca. Ah, não é assim. Nosso mestre não é esse tipo de pessoa. Se ele quisesse fazer algo assim ou se livrar de mim, ele já teria feito isso. HMM. Cardeal Honorário. Sinto muito dizer isso, mas as pessoas estão destinadas a mudar. A Guilda Azul não é mais a Guilda Azul que costumava ser. Deve ter havido um tempo em que todos estavam felizes, mas agora a guilda não é a mesma, não acha? É também a guilda que atrai atenção e influencia todo o continente. No início, ele pode ter pensado que você estava no mesmo barco, mas ele pode estar preocupado com a crescente influência do cardeal honorário. Nosso Unsung não é esse tipo de pessoa, bastardo. Geran tem razão, cardeal honorário. Não estou dizendo que o mestre da Guilda Azul é esse tipo de pessoa, mas você deve estar preparado caso algo aconteça. Hugo. Eles estão agindo como hienas. Não há nada de errado ser cauteloso, né? Se você estiver preparado, vai se sentir mais à vontade. É bom preparar algo ao invés de tomar qualquer ação. Digo isso porque muitas coisas semelhantes aconteceram em nosso reino. Sim. Levando em consideração o continente. Ninguém ficou parado vendo a crescente influência de não-mestre. Por fora ele pode até estar sorrindo, mas pode estar preocupado com o cardeal honorário. O simbolismo de ser escolhido pela deusa Benignore. A habilidade de usar o poder da luz. Pensando bem, o cardeal honorário não é mais famoso de Lindeu e do estado. O continente inteiro sabe que vocês dois confiam muito um no outro, mas... Ponto.
Ponto. Por que vocês estão falando essas coisas? Nosso cardeal honorário está desconfortável. Temos mesmo que falar sobre isso em uma ocasião tão boa? Foi Jamila quem acabou quebrando o silêncio. Ela fingiu intervir e trocou olhares com eles, incluindo Geran. A troca de olhares foi tão rápida que eu não teria percebido se não fosse pelo meu olho da mente. Foi como se dissesse para eles não serem muito óbvios. Suspirei em resposta. Então, todos estão conspirando juntos. Esses bastardos. E com certeza eles pareciam muito apressados. Parecia que eles não tinham talento para isso, pois corriam como hienas sempre que viam uma pequena oportunidade. Se estivesse no lugar deles, agiria com mais cautela. Depois de um mês preparando, em vez de 5 dias, eu teria criado uma situação semelhante depois de espalhar alguns boatos ruins. Esses bastardos também deviam ter algo assim em mente, mas eles não conseguiam se controlar quando viram uma isca tão deliciosa. Bom, levando em consideração o fluxo da conversa, é compreensível que eles tentassem. Uau! Tirando um Sung, não se pode confiar em ninguém neste mundo. Me sinto traído. Foi como se os bons momentos dos últimos 5 dias tivessem sido completamente destruídos. E foi neste momento que me dei conta de que não deveria fazer amizade com pessoas tão gananciosas e maléficas. Bastardos, por que precisam fazer isso? É por causa do negócio de poções? Ou por causa da influência de Lindell? É porque expandimos nosso negócio até equipamentos? Na verdade não é uma ou duas que está me incomodando. Parece que Geran está um pouco bêbado. Esqueça as besteiras que ele disse e tome outra bebida, cardeal honorário. Ninguém disse na maldade. Todos devem ter dito isso para prevenir, já que estão preocupados com o cardeal honorário. Então não se preocupe. Oh, nossa. Sinto muito. Cardeal honorário. Não deveria ter dito aquilo. Sinto muito também. Não deveria ter dito aquilo tão levianamente. Relaxe, cardeal honorário. Por mim, tudo bem? Ah, não fiquei assim por causa de vocês. Apenas pensei em algo do nada. Bom, se deixamos você desconfortável, peço desculpas por isso novamente, cardeal honorário. Está tudo bem. Vocês não disseram aquilo porque estavam preocupados comigo? Então é pelo contrário. O certo é dizer obrigado. Na verdade, não pensei por esse lado. Parece um pouco inoportuno levar isso muito a sério no momento, mas não vejo problema em pensar sobre isso pelo menos uma vez. Fico muito feliz que você pensa assim. Se precisar de algo, fique à vontade para falar comigo, cardeal honorário. Sim, quando chegar este momento, definitivamente falarei com você, Jamila. Eles têm uma química tão boa. Bastardos. Se Geran e os maléficos estavam agindo com pressa, então Jamila ao meu lado agia com mais cautela. Não sei se eles já se conheciam ou se formaram um grupinho às pressas para um objetivo em comum, mas quero elogiar a boa sincronia entre eles. Se Jamila e eu ficarmos mais íntimos, seria mais fácil criar algum desafeto entre Kim Il-sung e eu. É difícil encontrar alguns métodos que sejam mais eficazes do que agulhas de pinheiro. Vou acabar com você, vadia. Inicialmente eu não pretendia fazer isso, mas tenho. Na verdade, a situação em si é interessante. Era inimaginável que mesmo estando no estado tem gente que ainda tenta me enganar. Especialmente para aqueles que sabem que tipo de pessoa é o cardeal Lei Keelong. Eu pareço fácil. Não sabendo de muita coisa podem pensar que sim. A imagem externa do cardeal honorário Lei Keelong era uma imagem de um santo que se sacrificou pelo continente. Isso é o que todo mundo pensa, exceto Azul, o pessoal do estado e algumas pessoas. Mas na verdade, sim. Nada. Quando eu os testei parecendo que estava prestes a dizer alguma coisa, os rostos dos maléficos estavam em êxtase, um espetacular de se ver. Algo o incomoda? Ao invés de incômodo, eu apenas tive a sensação que meu relacionamento com o mestre da guilda parece diferente ultimamente. Quem mais está envolvido? É difícil dizer, mas você pode falar à vontade. Só ficará entre a gente e o cardeal honorário. Eles não estão fazendo isso apenas comigo. Eu não tive escolha a não ser me perguntar quem estava fazendo isso com Kim Il-sung. É apenas um chute, mas talvez seja a mulher que falou com Kim Il-sung quando chegamos. Kiliali. Mesmo depois, eu ainda a vi com Kim Il-sung algumas vezes. Tenho quase certeza. Traço. Está sozinho,
Mestre da Guilda Azul. Ah, Kili. Devido ao trabalho deve estar cansado. Estou acostumado com isso. A propósito, por que você veio de novo hoje? Achei que você ainda não tinha comido, então pensei em fazer uma refeição juntos. Você come bem tarde, não é? Se estiver tudo bem para você, podemos comer juntos na Azul. Se você não quiser, vou indo. Não. Tem algo que quero te dizer também. Pode vir. Vamos. Me acompanhe. Obrigado, mestre da Guilda Azul. Regressor Instruction capítulo 472 Kim Sung. Mestre da Guilda Azul. Sua classe é desconhecida, mas provavelmente seja algo como espadachim. Ele possui uma armadura lendária ou superior. Sua classe também deve ser nesse nível. Falam que sua agilidade ultrapassou no mínimo 90, e ele tinha um alto nível de poder mágico que é bem comum para classes corpo a corpo. É difícil saber que tipo de personalidade ele tem, devido à falta de informação. O que sabia era que ele passava a maior parte do tempo treinando, trabalhando e tirava um pouco tempo para descansar e relaxar. Ele é um tipo típico estudante, conhecido por ficar longe do álcool e mulher. Lei Qilong. Vice-mestre da Guilda Azul, herói de Laios, cardeal honorário do estado. O escolhido por um dragão. Junto com o mestre da Guilda Azul, a maga Jungaia e o tanque Park Deokigu, ele finalizou a masmorra tutorial. Presume-se que ele seja pelo menos um alquimista de nível lendário, mas o nome de sua classe é desconhecido. Embora suas estatísticas físicas sejam fracas, supunha-se que ele tinha no mínimo 95 de poder divino. Ele é muito devoto a Benignore, adorava conhecer pessoas e conversar. Além do povo e aventureiros do estado, ele não deixou de ajudar outros lugares e tinha uma personalidade um tanto sacrificial e honesta. Quando me lembrei do relatório que tinha lido antes, comecei a sorrir. Nossa! Não sei como eles chegaram tão longe. Um era um idiota que só treinava e trabalhava, e o outro carregava um forte espírito de sacrifício. Me pergunto como eles sobreviveram e evoluíram tanto. A dupla que tinha poder para dominar todo o continente. É um tanto decepcionante e comum. Claro, em um mundo onde a força é importante, a força de Kim Il-sung ajudou bastante sua reputação. Mas nosso mundo só ter poder é o bastante. Não sei o estado, mas acho que em qualquer lugar é assim, onde quer que as pessoas vivessem. É natural se perguntar por que eles passaram a ser chamados de uma das 3 grandes guildas de Lindell. O departamento de inteligência focou nessa parte e obteve resultados satisfatórios. Claro que, quando soube do motivo, senti um pouco de decepção, mas pelo menos fiquei um pouco animada. Mercenários Vermelhos e o Cisne Negro. Kim Il-sung tem um relacionamento próximo com a mestra da guilda Cisne Negro, Park Eun-joo. E Lei Qilong tem um relacionamento próximo com a rainha mercenária Shae-ha. Há poucas informações sobre o relacionamento entre Kim Il-sung e Park Eun-joo. No caso de Lei Qilong, soube que ele tinha um relacionamento profundo com a rainha mercenária desde que estavam na Terra. Depois que a Guilda Azul começou a operar seriamente em Lindell, foi nesse momento que Cisne Negro e os Mercenários Vermelhos, que se mantinham em xeque, de repente uniram-se. Isso é simplesmente um absurdo. Mas foi por essa razão que achei uma brecha. A peça central de Lindell é a dupla Azul. Se esses dois se afastarem, obviamente a Azul não seria capaz de manter nem metade do seu poder. A possibilidade de restaurar a relação entre o Cisne Negro e os Mercenários Vermelhos também é alta. As 3 grandes guildas de Lindell, que tinham a maior influência no continente, estariam acabadas. Pode-se dizer que esta notícia vai deixar feliz outros países, cidades e outras guildas. Até quando eu tenho que assistir essas 3 guildas tomarem tudo? Qualquer um que tem poder e um grupo não tinha como não ter esse tipo de pensamento. Me sinto um pouco mal, mas o que posso fazer? Só quando vocês estiverem afastados, teremos um buraco para respirar. Embora o riso quase explodisse sem motivo, tive que segurá-lo por um momento. Afinal, era hora de trabalhar. Como esperado, a Guilda Azul é incrível. Não é, Kiliali? Não é? Passaram-se apenas 5 dias, mas já atingiram essa escala. Trouxe tudo o que precisa de Lindell? Sim. Eu queria tornar isso o mais simples possível, mas como Qilong não gosta de incomodar os membros da guilda, deve ter sido difícil para você. Claro que não gosta. Tudo foi feito no crack.
Foi tudo produzido em massa de uma forma pré-fabricada para que possa ser feito com uma simples magia. Você deve usar uma tenda agora, mas talvez mais cedo ou mais tarde, estaremos disponibilizando para você e outras guildas. O que? Sério? Sim. Bebom. Sobre o custo. Você não precisa se preocupar com o custo. A Guilda Azul já concordou em arcar com tudo isso. Então, tudo bem? Neste momento, ver resultados do treinamento é a nossa principal prioridade. Assim como nossa guilda, espero que os outros não se importem com nada além de treinar. Apenas ter uma boa noite de sono e se alimentar bem aumentará a eficiência. Eles com certeza têm muito dinheiro. Tudo de graça. Um lugar grande e luxuoso para dizer que foi feita tão facilmente. Parecia que era maior do que a casa da guilda de Manhattan no reino. Não, na verdade é maior, e isso não é tudo. Embora tenha sido feito de forma pré-fabricada, a textura da parede estava longe de ser barata. É magia? Ou alquimia? Não importa o que seja. O que importa é que logo teríamos. Como isso é tão fácil para eles? Eles são bons demais. Lei Keong construiu um lugar porque ele não queria incomodar os membros inúteis da guilda, e Kim Sung arcaria com tudo, para que todos tivessem um treinamento tranquilo. Na verdade, comecei a achar que eles não passavam de idiotas. É por isso que você está sendo enganado assim. Ainda não tivemos resultado. Mas com certeza logo teríamos. O plano está em andamento. As informações sobre Kim Sung são um tanto decepcionantes. No entanto, sobre Lei Keong é diferente. Consegui ver sua tendência e, de fato, ele estava sendo influenciado lentamente. Quem diria que seria tão fácil? Quanto mais puras e íntegras as pessoas são, mais fáceis elas são de corromper, então Lei Keong é o alvo ideal para corromper. Não sei se era por causa de seu evangelismo, mas sei que tinha uma personalidade inata que gostava de se dar bem com as pessoas. Na verdade, ele parecia ser influenciado pelo que os outros falam. Desde que não prejudique a doutrina de Benegor ou as pessoas ao seu redor, ele não vai recusar. Isso significa que os legisladores do estado gostavam dele por um motivo. O cardeal honorário é fácil de usar. Provavelmente por essa razão que ele foi chamado como responsável de vários eventos. É surpreendente que uma pessoa que é tão facilmente manipulada ainda mantenha sua pureza e inocência. Integridade e pureza. Minha bunda. Existe mesmo uma pessoa assim no mundo? Álcool, mulheres ou drogas, ele simplesmente não foi exposto a essas coisas adequadamente. Estou confiante de que posso proporcionar um momento agradável que não poderia ser comparado a tomar chá com os nobres do estado. Essa ideia é tão boa. O primeiro e o segundo dias foram um tanto passivos. Mas desde então, tem andado com lixo, embora não ligue para ele. E se o povo do estado o visse cardeal honorário, eles não acreditariam. A jeito que ele estava bêbado, e fazia contato físico com uma mulher e ria desajeitadamente de todos os tipos de sons sujos contradizem sua imagem. Apenas 5 dias se passaram, mas o papel branco chamado Lei Keong estava lentamente ficando preto. Com sorte, posso transformá-lo em um fantoche. O plano é fácil de executar. Fora que posso colocar drogas em sua bebida e tratá-lo como mulher. Claro, isso seria no futuro, depois que os dois estiverem acabados, mas isso será em breve. Kim Sung continuaria ouvindo coisas ruins sobre Lei Keong e ficaria chateado com seu amigo. Depois de conversar e dar uma olhada com ele, chegamos ao refeitório. Não pude deixar de suspirar baixinho vendo um refeitório tão diferente dos guerreiros comuns. Vi algumas pessoas comendo. Uma mulher de pele branca e um homem de corpo robusto. Também vi uma pessoa com cabelo amarrado, e uma outra que ainda parecia um estudante. É óbvio quem são essas pessoas. A elite da Azul. Era a Jungayan, Park Deokegu e os outros membros da Azul. Eles mostraram um desempenho monstruoso em todas as batalhas. Aparentemente, eles tinham acabado de comer, e cumprimentaram silenciosamente. Me distrai por um momento, mas acho que não importa. Porque eu não vim aqui para fazer nada de ruim. Pode se sentar. A refeição deve estar pronta em breve. Obrigado por sua consideração, mestre da Guilda Azul. Não. Eu que agradeço, Kiliali. Eu queria agradecer separadamente, pois você está me ajudando com o treinamento. Não. Não é nada comparado ao que as 3 guildas de Lindell estão fazendo.
O que nossa guilda está fazendo não é nada demais. Estamos levando a sério o treinamento. É normal. Eu sei que é difícil organizar um treino. Você tem que se contentar com o que você recebe. O clima não é muito bom, mas logo, logo todos vão se acostumar com isso. Espero que sim, mas eu estou ajudando você, não estou? Sou muito grato ao Guilda Manhattan. Ah, e por favor, coma, Kelly. Você sempre come por volta dessa hora. Na verdade, eu costumo comer um pouco mais tarde porque termino o trabalho tarde. Ultimamente, eu mal como. Se Kelly não tivesse vindo, eu teria feito apenas uma leve refeição. Você tem que comer. Você não está trabalhando sozinho, há também o cardeal honorário. Kilong. Pensando bem, vejo que ele não está aqui. Ele dormiu cedo. Não. Provavelmente ele está com outras pessoas no momento. Ultimamente, socializar com outras pessoas tornou-se mais frequente. Ah, então os rumores eram verdadeiros. Rumores? Você não ouviu sobre? Não sei do que você está falando, mas bloquear som com magia. Posso falar tranquilamente sobre isso. Não sei se posso dizer isso, mas recentemente, o cardeal honorário parece estar andando com pessoas de caráter duvidoso. O que? Quanto mais rumores se espalharem, melhor. Não apenas pessoas boas como o mestre da Guilda Azul estão participando deste treinamento. É da nossa cidade. Não sei se você já ouviu falar do Geran. Eu acho que já ouvi sim. Na verdade, ele é um encrenqueiro em nossa cidade. Suas habilidades são boas, mas sua personalidade um pouco. Ultimamente, Lei Qilong parece estar andando com ele. Ele nem participa direito dos treinamentos. São rumores infundados, mas há até rumores de levar mulheres para alojamento. Claro, eu não acho que o cardeal honorário Lei Qilong faria isso, mas ele esteve no alojamento da guilda recentemente. Ponto. Naturalmente, sua expressão começou a escurecer. Foi então que meu corpo tremeu por um momento. HMM. Comecei a ouvir uma voz desconhecida. Não era a voz de Kim Sung. A voz ressoou assustadoramente em minha mente. Esse RR rumor. Quem te contou? Regressor Instruction capítulo 473. O que? Como ela fez isso? Como isso é possível? Kim Sung, que está diante de mim, continuava sua refeição como se não tivesse ouvido nada e, acima de tudo, é porque eu não conseguia entender direito o que estava acontecendo. Que diabos? Era uma pergunta que dava a entender que ela estava ouvindo a conversa até agora. Perguntei onde ouviu o RR rumor. Nossa! Eu acho que você não pode responder agora. Erro meu. Seria mais eficiente te encontrar e perguntar. Como ela consegue ouvir? Não, mais importante. É magia? Não sei. Nem sei que tipo de magia é. E ainda mais estranho porque não senti nenhum poder mágico. Fora que, eu ainda sentia que minha magia de bloqueio de som ainda estava ativa. Eu nem percebi que alguém havia penetrado minha magia já que a magia estava funcionando perfeitamente. Em teoria, ninguém deveria ouvir o que estávamos falando. Comecei a achar que poderia ser uma habilidade única ou algum outro tipo de habilidade, mas nunca ouvi falar de tal habilidade. É natural sentir-se desconfortável. A voz que eu continuava ouvindo não era apenas estranha, mas também me dava arrepios. Quem é? Cautelosamente olhei ao redor, curiosa para saber quem transmitia os seus pensamentos. No entanto, as únicas pessoas restantes foram alguns membros da Azul e Kim Sung. Kili, alguma coisa está te incomodando? Não. Mestre da Guilda Azul. É que agora. Sim. N não é nada. Droga. O que é isso? Quero saber mais sobre o que você estava dizendo antes. Sobre Lei Qilong e Geran. Como eu disse, ele é alguém de péssimo caráter. Eu também achei que era apenas um mal-entendido, mas olhando para a expressão do mestre azul da guilda, não parece ser o caso. Você está preocupado com alguma coisa? Não. Claro, estou um pouco preocupado com ele de outra forma. Ultimamente ele tem estado bêbado com mais frequência. Sinto que ele está bebendo mais do que o normal. Apesar disso, ele continuou participando do treinamento. Então os rumores. Não. Não é verdade. Killion gosta de conhecer pessoas, mas ele é cuidadoso, então talvez não seja o que você está pensando. Sim. Claro,
Só estou dizendo isso por preocupação. Me deixa preocupada que o cardeal honorário esteja em um escândalo. Mesmo assim, ele é como um pilar do Estado. Esses rumores podem acabar com sua imagem, certo? Podem ser rumores maliciosos de alguém. Claro, também seria um pouco inconveniente chamar isso de um simples mal-entendido. Ponto. Acho melhor esperar e ver no que de conversar com ele se estiver preocupado. É importante resolver esse problema por meio da conversa. VV venha para o banheiro. Você terá problemas se não vier. Você vem, certo? Se você não vier, vou até você. Vem logo. O que diabos é isso? Quando eu estava prestes a continuar falando, ouvi a voz novamente. No entanto, ainda não consegui encontrar de quem era. Pensei que não importaria se eu ignorasse, mas por algum motivo. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Acho que é melhor ir lá. Minha mente estava me dizendo, é claro, para não ir. Disse que eu estaria segura se ignorasse, mas ao mesmo tempo, eu queria saber de quem era a voz. Tudo parecia um de filme de terror na minha cabeça. Será que essa idiota sabe de alguma coisa? No entanto, eu não queria complicar as coisas. Só quero fazer algumas perguntas. Pode ser a armadilha do inimigo, ou pode ser que Azul, que notou o plano, estava tramando algo. Se não, deve ser outras guildas. Como não é uma propriedade da guilda Manhattan, não me sinto à vontade, mas é uma loucura pensar que o Azul iria se livrar de mim aqui. Mesmo que a voz seja de algum inimigo, tenho certeza que não me machucará. Anda, R rápido. Ponto. Vou seguir meus sentidos. Logo me levantei. A dona da voz queria apenas conversar. Um segundo. Ah, tudo bem. Engolindo em seco caminhei até o banheiro. Não quero deixar a impressão de que estive ausente por muito tempo durante a refeição, mas não seria exagero dizer que já atingi meu objetivo com Kim Il-sung até certo ponto. Embora não seja muito. Porque eu só fiz o básico. O resto pode ser feito lentamente. Ainda há muito tempo e muitas oportunidades. Essa voz desconhecida deve vir antes disso. Continuando a andar, finalmente cheguei ao destino. Assim que respirei lentamente e abri a porta, vi um rosto familiar. Na verdade, é difícil dizer que era familiar já que é a primeira vez que estou com ela pessoalmente. Jungayan. Uma arquimaga promissora da Azul. Embora seja ofuscada por Lee Ki-yong e Kim Il-sung, ela também era uma das figuras que todas as guildas estavam prestando atenção. Mas seria um pouco exagero dizer que ela estava no mesmo nível dos 8 assentos. Ela poderia ser chamada de maga que lutava pelo topo no continente. Quando eu lentamente fui até a frente da pia, ouvi uma voz bem ao meu lado. Você veio. Graças a Deus. Foi você. Assim. Sinto muito. Tão repentinamente. Quero dizer. Fiquei muito curiosa. Como conseguiu ouvir através da barreira? E falou apenas comigo em minha mente. Ou é um tipo de magia como uma habilidade única ou um atributo? Ou foi um feitiço? Não, mais importante. Difícil explicar isso. Te conto depois. Primeiro. Minha pergunta primeiro. Certo? Eu te perguntei primeiro, não foi? Certo? Assim. A pergunta. Eu perguntei onde você ouviu o rumor. Que rumor? Aquele que diz que Opo está andando com pessoas ruins. Ponto. Você também disse que ele sai com mulheres e fica bêbado, não disse? Não sei. Não me lembro exatamente onde eu vi isso. Ela é um pouco estranha. Ela é idiota. Ela realmente não parece boa da cabeça. Disseram que ela era um gênio. O oposto parece mais convincente. Seu corpo tremia como se estivesse resfriada, e seus olhos estavam vermelhos. Estranhamente, sua pele estava branca e seus lábios tremiam. Como ela continuava gaguejando, parecia sofrer de esquizofrenia. Desde a primeira vez que a vi, senti algo estranho, mas quando a encarei cara a cara, ficou claro que não era normal. Pode ser mentira. Deve ser apenas rumor. Idiotas são fáceis de usar. Devo usá-la? Não sei. Não acho isso convincente, considerando que ele nem veio para o alojamento da guilda. Falando nisso, que tipo de relacionamento você tem com o cardeal honorário? Amamos um ao outro. Ouvi dizer que ele está namorando a rainha mercenária. Não fale sobre essa mulher. Eu realmente odeio ser Shaeha.
Mais importante. Onde exatamente você ouviu o rumor? Quem viu? Quem ouviu isso? Só ouvi falar, então não sei os detalhes. Mas acho que é quase certo. Porque as pessoas com quem o cardeal honorário tem andado ultimamente não são boas. Você não está mentindo. Está? Por que eu mentiria? Você sabe que tipo de mulheres elas são? De onde elas são? São todas mulheres imundas? Devem ser, certo? Devem ser todas mulheres imundas. Não. Não tenho certeza. P. Porque há tantas coisas que você não sabe? VV. Você não está mentindo, está? Eu realmente odeio mentiras. Especialmente mentiras sim. Eu não estou mentindo. Assim que eu disse essas palavras, meus olhos se encontraram com os dela. HMM. Não consegui entender, mas o interior do banheiro ficou escuro, e parecia que meu braço tinha sido jogado para o lado. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu. Minha barriga se abriu, e os intestinos fluíram. As lâminas do vento que vinham de todos os lados começam a cortar todo o corpo. Não tive como reagir antes de tudo acontecer. Ah! Meus músculos estavam dilacerados, e minha pele estava sendo cortada lentamente. Não só parece que estava sendo picada até o corpo ficar mácio, mas também parecia que cada vez ficava mais em pedaços. Mate. Me mate. Me mata. Não é estranho implorar pela morte. O que estava acontecendo era algo inimaginável, algo que eu não conseguia expressar em palavras. Tentei me mover de alguma forma, mas meu corpo não respondeu. A louca começou a gritar histericamente e começou a me esfaquear com uma adaga. Por favor, pare. Por favor. Desculpe. Eu. Após cerca de 1 minuto, comecei a vomitar como se tivesse acordado de um sonho. Blag. Em vez do lugar escuro, vi o banheiro. Diferente de antes, quando estava coberta de sangue, o piso de ladrilhos era claramente visível. Eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Toquei meu corpo e membros. Comecei a tocar meu corpo desesperadamente, contendo o vômito e pensando no que teria acontecido com meu corpo, se tudo estava normal. O que eu vi? O que diabos eu tinha acabado de ver? Aconteceu uma série de fenômenos que eu não conseguia entender. Não sei se é por causa dos efeitos colaterais, mas minhas estão fracas. Sem me dar conta, caí no chão vomitando e lágrimas caíam dos meus olhos como chuva. Parecia que ela tinha enlouquecido. Eu tremia tanto que não conseguia nem falar. Claro, posso não entender o que aconteceu, mas sei bem quem causou o fenômeno. Fale sério agora. Não é mentira, é? Fazia muito tempo desde que percebi que algo estava errado. A vantagem de Lake Leone, Kim Sung e as 3 guildas de Lindell, o azul. Não conseguia pensar em nada sobre o plano. Não, para sobreviver, nem deveria pensar. Não consigo pensar em mais nada. A coisa mais importante era fazer com que os falsos rumores se espalhassem como uma piada, e tornasse esses rumores verdadeiros. Assim não vai acontecer o que acabou de acontecer. Talvez. Senti como se tivesse caído em um buraco do qual eu não poderia escapar. Não tive escolha a não ser esperar que o cardeal honorário do Estado, um símbolo de integridade e inocência, acabasse se corrompendo. Regressor Instruction capítulo 474 N/T, UOL. Primeiramente, como vocês sabem, Regressor está sendo traduzido novamente por uma nova scan, por esse motivo alguns nomes mudaram. Apenas um exemplo, heróico passou a ser épico, que para mim faz mais sentido. Com isso em mente, estou relendo essa nova tradução do inglês e fazendo um glossário com alguns nomes da primeira tradução. Estou fazendo isso para não deixar a leitura tão confusa, porém, minha releitura está sendo bem superficial, pulei várias partes. Com certeza deixei de fora alguns nomes de habilidades e poderes. No entanto, os nomes de guildas e algumas coisas mais relevantes ainda serão os mesmos. Espero. Lembrando que ainda não terminei de reler. Posso traduzir diversas coisas diferentes, títulos, poderes, status assim por diante, porém, vou tentar manter os mesmos nomes da tradução anterior. Enfim, caso esteja traduzindo um nome ou título diferente da tradução anterior, informe-me para adicionar no glossário. Não acha que eles têm agido de forma bem óbvia ultimamente? Disse Lei Ji. Quem? Quem mais? Obviamente, estou falando daquelas pessoas com quem você tem andado. Ah, eles. Bem, você realmente não precisa se preocupar com eles.
Tem certeza? As coisas que eles têm feito ultimamente são até fofas e eles não precisam agir de forma extrema. Pelo contrário, eles devem agir com mais cautela do que nós, porque uma vez que forem pegos, eles que vão se ferrar. Então, suponho que as coisas estão indo bem, exceto Kim Sung. As coisas com Hyun Sung estão indo bem também. Está bem, certo? Francamente, até você deve pensar o mesmo. Mesmo se você jogar esmolas assim, não vai mudar nada. Por mais que a Guilda Azul esteja transbordando de dinheiro, ainda não consigo entender a decisão da Guilda de construir abrigo de graça. Você não imagina o quanto eu tive que trabalhar para impedir a Yeon Jo-eun quando ela disse que queria ajudar. Cisne Negro não é tão rica quanto a Guilda Azul, e recentemente abrimos alguns negócios próprios. Ponto. Não parece que a Guilda Azul está fazendo isso para estabelecer uma boa imagem para o público. Honestamente, também acho que a Azul já atingiu o limite quando se trata de uma boa imagem. Se acha que esse tipo de benefício vai aumentar a qualidade do treinamento aqui, está cometendo um grande erro. Com certeza alguns grupos obviamente pensarão que a Guilda Azul é fácil. Acho que isso resume tudo. Ainda assim, há pessoas que estão indo muito bem, então não é que não tenha nenhum efeito. Embora seja limitado. Sabe o que é realmente engraçado? Ver você tentando protegê-lo. Já se passaram alguns dias. Já desperdiçou dias. Tem certeza de que está tudo bem fazer isso? Não. Eu não acho que deveria estar fazendo isso. Ji. Tentei ficar do lado do Kim Sung, mas não pude deixar de ter os mesmos pensamentos da Lei Ji. Não tenho certeza se ele simplesmente precisava de tempo para consertar a situação, mas, sinceramente é frustrante. Kim Sung não estava realmente dizendo nada e estava insistindo em lidar com as coisas por conta própria. Ele conseguiu encontrar uma solução para melhorar o clima pesado do treinamento conjunto, construindo dormitórios temporários para as pessoas aqui em nome da Guilda Azul e obviamente sua generosidade também incluía comida e vários suprimentos. Pude sentir que ele estava determinado em seu objetivo, fazer com que ninguém se preocupasse com nada além do treinamento. Infelizmente, seu plano não funcionaria. Embora possa ser útil para aqueles que estiveram determinados a se tornarem ainda mais fortes. No entanto, os preguiçosos foram contra a solução de Kim Sung. Kim Sung pensou que as coisas começariam a mudar desde que ele trabalhasse duro, já que ficava cada vez mais ocupado. Além de seu treinamento e trabalho administrativo, ele teve que encontrar tempo para ensinar esgrima a membros de outras guildas e clãs, até tarde da noite. Eu me senti mal por ele, mas suas ações foram um tanto eficazes. As aulas de esgrima de Kim Sung, que começaram com um pequeno grupo, gradualmente atraiu mais pessoas, e o entusiasmo elevou com o passar do tempo. Claro, seria estranho se não houvesse nenhum resultado, considerando que o treinamento era realizado com pessoas que realmente queriam aprender esgrima. Naturalmente, os ensinamentos de Kim Sung também se espalharam por meio do boca a boca e o resultado foi melhor do que esperávamos. No entanto, algumas figuras influentes começaram a questionar se isso era o plano de Kim Sung para roubar seus aventureiros talentosos e, como resultado, as guildas proibiram seus membros de irem ao centro de treinamento. Na verdade, as guildas nem permitiam mais que seus membros treinassem, então a situação não poderia ser mais cômica. As únicas pessoas que permaneceram nas aulas de Kim Sung foram os aventureiros entusiasmados e algumas guildas que pediram para aprender com o Kim Sung para melhorar sua embaraçosa esgrima. Queríamos que o entusiasmo dele se espalhasse por todo o continente, mas é claro que um milagre como esse só aconteceria nos quadrinhos. Com o tempo, as pessoas começaram a ficar mais preguiçosas e alguns grupos começaram a agir como se tivessem um treinamento de reserva, e não em um treinamento conjunto para enfrentar a ameaça iminente do continente. Não sei como Kim Sung realmente sentia-se, mas não podia mais ficar parado assistindo. TSK. Enquanto apenas alguns membros estavam sendo positivamente influenciados, a maioria estava sendo afetada negativamente. Portanto, eu tinha certeza que o sonho utópico cheio de entusiasmo, tenacidade e esforço que Kim Sung havia imaginado nunca se tornaria realidade. Até mesmo ele deve estar começando a perceber que isso nunca se tornaria realidade. Ele provavelmente deve sentir-se frustrado também. Nós estávamos dando a eles muito apoio, mas as pessoas estavam começando a ficar ainda mais preguiçosas. Ficou ainda pior,
Começaram a dar desculpas apenas para evitar lutar contra a grande aliança de Lindeu e Azul em batalhas simuladas. Eles estavam obviamente nos boicotando com a desculpa de evitar que os membros se machucassem. Shaira tornou a situação ainda mais deprimente ao nos dizer que ela também não queria participar porque era muito chato. Claro, seus membros também não participariam. Neste ponto, até Helena e as outras raças estavam apenas treinando como uma mera formalidade. Nem era preciso assistir ao treinamento para saber que o clima era pesado. E essas escórias ainda estão tramando desafeto. Eles não são tão desprezíveis comparado a você, então tenho certeza que eles parecem fofos aos seus olhos. Suas palavras são muito duras, Ji. Você ainda vai continuar brincando com eles? Vai que consigo algo útil com isso, por enquanto, estou apenas testando as águas. Ainda não consegui descobrir exatamente quantas pessoas se juntaram a eles. Parece que Sung não sabe. E tenho certeza de que ele não disse nada porque confia muito em mim. Ele com certeza confia muito em você. Sinceramente, seu estilo de vida recente é a marca registrada de lixos sem esperança, mas, apesar disso, ele ainda confia muito em você. Embora sejam escórias, não são completamente inúteis. Tenho certeza de que Sung está pensando que tem um plano em mente. HM. Opa. Sim. Posso cuidar disso? Como? Bem, ainda é um segredo. Sinceramente, não posso garantir o seu sucesso, mas também tenho em mente um plano caso dê errado. Você só precisa continuar o que está fazendo, ou melhor, você deveria passar mais tempo com aquelas pessoas. Acho que não vou perder nada com isso. Lei deve ser capaz de lidar com isso, ainda mais quando ela mesma está se oferecendo para fazer isso. Por enquanto, concordar não parece ser uma má ideia. Embora estivesse um pouco curioso sobre como exatamente ela lidaria com o problema. Após algumas horas se passarem, Park Deokegu de repente veio correndo até mim e instantaneamente soube o plano dela. Ela é realmente inteligente. Youngmin. É verdade que você pode deixar a Guilda Azul. Então esse era o plano dela. Meu canto da boca se curvou involuntariamente. É verdade? É um boato infundado. Quem disse isso? Bem, eu não sei quem começou o boato, mas eu tenho ouvido isso por toda parte. Por que eu não pensei nisso antes? Me sinto um pouco estúpido por não pensar nisso antes. Acontece que a solução era muito mais simples e óbvia do que eu imaginava. Até agora, eu não havia discutido esse assunto com Kim Sung, porque queria que ele se esgotasse a ponto de tomar a iniciativa de falar sobre isso comigo primeiro. Portanto, achei que esperar seria a melhor opção. É claro que, com o tempo, isso poderia ter efeito, mas a espera foi inegavelmente frustrante. A solução da Leiji era bem mais simples. Responda ativamente ao plano geral que aqueles bastardos escrotos têm em mente. Em poucas palavras, a melhor escolha é fingir que caímos no conflito que eles queriam criar entre Kim Sung e eu. Leiji deve ter espalhado rumores de que Lei Keong estava pensando negativamente da Guilda Azul e de Kim Sung. Obviamente, Kim Sung ainda não tinha ideia que um terceiro estava tentando dividir a Guilda Azul, mas eu tinha certeza de que ele logo perceberia o que estava acontecendo. Certamente notaria que algo estava estranho, e eu tinha certeza de que ele notaria que a situação também não era natural. Claro, não posso dizer que não estou um pouco nervoso com tudo isso, mas valia a pena tentar. Eu tinha que fazer nosso Sung se sentir desapontado com as pessoas que estavam acabando com o clima do treinamento, e também tinha que fazê-lo sentir que havia outra solução para o problema. Ele tinha que perceber que o grupo que o apoiava física e mentalmente era na verdade quem estava tentando nos separar e que eu estava sendo afetado por seus esforços de criar conflito entre nós. Assim que ele se der conta do que estava acontecendo, certeza que ele ficará furioso. Afinal, até Buda ficaria furioso com o que estava acontecendo. Imagina Kim Sung. Sung é bem gentil, mas ele será um idiota se ficar parado sem fazer nada sobre tudo isso. Neste momento, eu tenho certeza de que não havia meio mais eficaz do que este. Nós nos distanciamos um pouco recentemente porque estávamos ocupados. No entanto, Kim Sung definitivamente me valoriza mais do que qualquer outra pessoa, e mesmo que não seja o caso, eu ainda sou muito importante para a guilda, então tinha certeza de que ele iria fazer alguma coisa a respeito. Naturalmente, comecei a falar como se nada estivesse acontecendo.
Isso é ridículo. É verdade? Eu deliberadamente respondi vagamente. Meu contrato ainda não acabou, e mesmo que eu deixe a Guilda Azul agora, não tenho para onde ir. Não sei os detalhes do que você ouviu, mas não precisa se preocupar. Concentre-se apenas no treinamento, Deukegu. Hugo. O que exatamente você ouviu? Não foi muito. Ouvi um boato sobre você estar andando com pessoas ruins ultimamente. E que você estava deixando Lindell por causa disso. Também ouvi dizer que você pode se juntar à federação porque está desapontado com o estado atual da Guilda Azul. Você brigou com o Young-si e Young-nin. Estamos velhos demais para brigar. Não, não é isso. Estou perguntando se houve algum desentendimento ou algo assim. Na verdade não. Isso é um alívio. Não pude deixar de sentir ao ouvir Park Deukegu detalhando os boatos. Pelo que eu vi até agora, não seria exagero presumir que Leiji e eu tínhamos o mesmo plano em mente. No entanto, algo me incomodava, Park Deukegu sabia demais. Isso é normal. O que ela está pensando? Sempre que alguém queria espalhar um boato particularmente desagradável, tendiam a ser cautelosos e espalhavam o boato pouco a pouco. Tudo porque, se alguém espalhasse um boato muito rápido, as pessoas suspeitariam e rastreariam a fonte. Claro, não havia como Leiji cometer esse tipo de erro de novato. Tenho certeza de que ela havia espalhado o boato aos poucos, mas de uma forma que acabaria se tornando um assunto onipresente entre o público. Mas como esse porco sabe tanto? É como se ele mesmo tivesse ouvido. Eu sabia que ele era sensível a fofocas, mas será que ele tem algum tipo de habilidade especial relacionada a isso? Para ter certeza, discretamente ativei meu olho da mente, mas nada mudou. Nesse caso, deve ser seguro presumir que Park Deukegu era simplesmente um talento em coletar fofocas. Quando pensei no fato de que não tinha se passado nem algumas horas desde que Leiji saiu, fiquei ainda mais convencido. Park Deukegu coletou a fofoca tão rápido que não pude deixar de começar a duvidar se ele tinha sua própria guilda que coletava informações para ele. Me pergunto se ele é afiliado a uma guilda de inteligência ou algo do tipo. Eu estava apenas brincando, mas, considerando seu histórico, parecia plausível. Às vezes desconfio que ele também seja um regressor. Regressor Instruction capítulo 475. Diferente de Park Deukegu que absorveu o boato como se fosse uma esponja, levou um tempo para que o boato se espalhasse. Lentamente, como Leiji pretendia, mas aos poucos o boato se espalhou por toda parte. Claro, impedir Park Deukegu de falar não foi uma escolha, mas uma necessidade. Já que qualquer interferência externa poderia complicar as coisas. O boato se espalhou de baixo para cima. O boato com uma fonte desconhecida foi transmitido de boca em boca no treinamento e nos dormitórios, e logo chegaram aos ouvidos dos aventureiros de alta patente. Naturalmente, as pessoas começaram a investigar ainda mais, especialmente aquelas que não acreditavam no boato. Tenho certeza de que levaria apenas alguns dias para chegar aos ouvidos do Kim Sung, já que ele não era do tipo que vai atrás de informação. Sério, o que há com Park Deukegu? Levou um tempo até que os boatos começassem a se espalhar entre o público, então fiquei mais uma vez pasmo quando me lembrei de como Park Deukegu rapidamente soube. Cheguei a considerar seriamente colocá-lo para trabalhar no departamento de inteligência da Guilda Azul, embora esteja preocupado que ele começasse a coletar até mesmo boatos inúteis, mas é estranho, ele tem uma percepção surpreendentemente boa para essas coisas. Acho que ele poderia fazer o trabalho de duas pessoas sozinho. Enfim, tudo estava indo bem, e nem precisei confirmar para saber que as escórias estavam comemorando porque dezenas de convidados visitavam minha sala todos os dias. Claro, o motivo é óbvio. Acho que seria ótimo se você pudesse nos visitar depois que este treinamento terminar. Embora tenha havido um pouco de desavença entre o Reino Mágico e o País Democrático, agora é tudo coisa do passado. Não é exagero dizer que o Reino Mágico é uma utopia para quem tem classes baseadas em magia porque temos um sistema de suporte bem estabelecido. Tenho certeza de que você ficará impressionado ao ver pessoalmente. NT, País Democrático traduzido anteriormente como Estado. O presidente da República escreveu pessoalmente a carta, Cardeal Honorário. A carta está selada, então não posso lhe dizer nada a respeito, mas ele me pediu para lhe dizer que,
Se precisar de alguma coisa, ele fará o possível para fornecê-la. E isso. Ele disse que é um presente pessoal. É um tesouro de herança da República. O norte pode ser um pouco frio. Mas ainda assim é um lugar encantador. Vou direto ao ponto. Se você está pensando em se mudar, espero que leve em consideração o norte. Você pode escrever as condições que quiser no contrato. Foi mais impactante do que eu imaginava. Eu nem havia anunciado oficialmente minha saída da Guilda Azul e muitas figuras influentes já estavam mostrando interesse em me recrutar. Até conheci pessoas das grandes guildas cujas identidades estavam cobertas por um véu de sigilo até agora. Claro, também recebi ofertas de muitas nações e também estava interessado em suas ofertas. Naturalmente, eu disse a eles que não estava interessado, mas a maioria deles parecia não acreditar no que eu disse. Para eles, minha saída já estava garantida. Eu sabia que valia muito e era muito popular, mas honestamente, não esperava que fosse tanto. O presidente da República, líderes da Federação, até a família imperial da União dos Reinos usaram a carta de casamento, me persuadindo para me tornar seu genro. NT, União dos Reinos traduzido anteriormente como Reino Unido. Parece que o status de Qiyong da Luz é realmente alto. Quando considerei o sacrifício que fiz pelo continente, é compreensível, mas não posso negar que me sinto bem. O boato deve ter se espalhado bem, não é? Tenho certeza de que o boato foi extremamente eficaz. Claro, também me certifiquei de que minhas ações fossem fiéis ao boato. Recentemente, passei menos tempo na casa portátil da guilda, e apenas quando tinha que encontrar Jungai ao me preparar para o treinamento. Eu nem encontrava Kim Il-sung. Então o boato sobre a separação iminente entre Kim Il-sung, o mestre da Guilda Azul, e Lei Qiyong, o cardeal honorário, se espalhou como incêndio. Agora eu tenho certeza de que Kim Il-naung já devia ter notado que algo estava estranho. A maioria dos membros da guilda permaneceu em silêncio, mas o clima na guilda recentemente não parecia bom. Eu não tinha visto Qin He e Lei Shang-Heol ultimamente, mas considerando que eles eram assassinos, eles provavelmente devem estar coletando informações. Disso eu tenho certeza, mas eles são tão lentos. Claro, eu praticamente assumi a responsabilidade pelo departamento de inteligência da guilda, então é compreensível que seja lento sem mim. No entanto, ainda é frustrante porque eles eram muito lentos. De qualquer forma, dada a situação, fiquei sabendo que Kim Il-sung estava ficando cada vez mais ansioso. E as notícias que ouvia sobre ele no final do dia muito se tornaram um tipo de satisfação que eu estava ansioso para ouvir ultimamente. Eu estava sendo mesquinho porque queria que ele sofresse tanto quanto eu durante todo esse tempo, e foi realmente divertido, pois me fez sentir que tinha uma posição mais vantajosa sobre ele. Claro, não demorou muito para ele vir me encontrar, mas ele definitivamente ficou preocupado quando me viu agindo de forma ambígua. Sr. Qiyong. Sim. Posso entrar? Sim, entre, Sr. Il-sung. Com licença. É definitivamente eficaz. É óbvio que ele tinha corrido todo o caminho até aqui, e de alguma forma, sinto que ele refletiu sobre si mesmo. Claro, eu sabia o que havia de errado com ele. Afinal, não fazia muito tempo desde que ele confessou à puta rela que estava ficando longe de mim porque tinha estresse pós-traumático. Ele também confessou à puta rela que ele era o problema, e não eu. No entanto, o problema era que ele realmente não tinha falado sobre isso comigo, do ponto de vista de Qiyong, que não sabia de nada. Era compreensível se perguntar por que Il-sung repentinamente se afastou. Ele se desculpou comigo me dando presentes, mas quando lembro dos tempos em que éramos muito próximos, ainda sinto que estamos um pouco distantes. Claro, ainda estávamos próximos na superfície, mas eu tenho certeza de que ele também sente uma estranha distância. Havia um ditado apropriado para essa situação: deve-se tratar bem as pessoas enquanto ainda se pode fazê-lo. Sim, isso definitivamente se encaixa na situação atual. Embora nada estivesse decidido, eu tinha certeza de que Kim Il-sung podia sentir que o ditado era realmente apropriado em sua situação atual. Antes da puta rela aparecer, eu estava desesperado, mas agora era a vez do Kim Il-sung se sentir desesperado. Estava terminando os trabalhos que venho adiando. Parece que já faz um tempo desde que nos vimos. Estamos muito ocupados recentemente. Sim, estamos bem ocupados. Você vai sair hoje também? Acho que sim.
Ainda há algumas pessoas que ainda não conheci. O Sr. Gelan disse que iria apresentá-las. Sinceramente é um pouco cansativo, mas é uma oportunidade para criar boas conexões. Falando em Sr. Gelan. NT, Gelan traduzido anteriormente como Geran. Sim. Aparentemente ele é uma figura bem influente. Ele tem muitas conexões e está envolvido em vários tipos de negócios, então acho que ele será útil. Entendo. Ele parecia triste por algum motivo. Eu me pergunto o quanto ele sabe. Estou um pouco curioso. Ele já deve estar ciente do boato que está circulando. Não é tão difícil deduzir o que estava acontecendo. Eu ficaria muito desapontado com ele se ele ainda não souber o motivo pelo qual muitas figuras influentes estavam repentinamente visitando minha sala. Você está ciente de que há terceiros envolvidos? Nesse ponto, eu tinha certeza de que Qin He e Lei Shang Heol provavelmente já sabiam, e talvez essa seja a razão pela qual Qin Sung está aqui. Ele suspeitava, mas não tinha provas concretas. Quando pensei na velocidade com que ele estava fazendo as coisas, parecia ser o caso. Claro, não posso descartar a possibilidade de que o departamento de inteligência estivesse um pouco mais lento sem mim, mas Qin He e Lei Shang Heol não são tão incompetentes. Olhei para Kim Sung e vi que ele parecia um cachorrinho ansioso. Ele não é muito bom em falar, provavelmente está pensando em como iniciar a conversa. Tenho certeza de que ele estava agonizando sobre como deveria me perguntar se eu estava realmente deixando a Guilda Azul, o que eu tinha ouvido de Gelan, porque eu estava evitando e se estava desapontado com a Guilda e com ele, claro. Ele também queria saber se eu estava ciente sobre os terceiros que estava tentando destruir a Guilda Azul. Sr. Keelong. Sim. Sabe? Sim. Recentemente. Sim. Digo. Sim. Porra, isso é realmente frustrante. Acho que seria melhor iniciar a conversa. Eu estava prestes a dizer algo, mas Kim Sung começou a falar. Ouvi um boato estranho. Ah, sim. Que boato? Será que a Guilda Azul e eu fizemos algo para desapontá-lo? Então, ele tomou a iniciativa primeiro. Parece que ele teve muita dificuldade em abrir a boca. Pela expressão em seu rosto, ficou claro que ele ainda se perguntava se era cedo demais para falar sobre Kelia e Ali, Gelan ou Jamila. Tenho certeza de que ele suspeita, mas não tem provas concretas. Se tivesse informações concretas, ele teria agido de forma mais agressiva, mas ele veio aqui como um Kim Sung de boa índole. As pessoas estavam criando discórdia entre nós, mas eu nunca imaginei que ele começaria nossa conversa me fazendo essa pergunta antes de qualquer outra coisa. Meu coração apertou quando vi parecendo um cachorrinho abandonado pelo dono. Eu sei que não deveria me sentir assim, mas estou começando a me sentir mal por ele. Não há nada em particular que seja um grande problema. De qualquer forma, sou muito grato ao Guilda e a você. Se eu consegui chegar até aqui, é por sua causa, Sr. Unsung. Se você não tivesse me salvado naquele dia na masmorra tutorial, eu não estaria aqui. Boa resposta. Minhas palavras fizeram parecer que eu estava me despedindo, e a ansiedade rapidamente tomou de conta do rosto de Kim Sung. N não foi nada. Eu deveria ser o único que deveria agradecê-lo, Sr. Keelong. É realmente embaraçoso ouvir isso de você. E também houve muitas outras coisas. Você me recomendou ser alquimista Muito obrigado por ter me aceitado apesar da minha incompetência e confiar em mim até o fim. Olha seu rosto, Yunsung. Eu realmente não dei a ele uma resposta adequada, mas continuei falando como se realmente fosse para outra guilda e agora estivesse me despedindo. Tenho certeza que Kim Sung estava sentindo um mau pressentimento, pois ele começou a falar de uma forma que deixou óbvio que ele estava desesperado. Ouvi que você está se preparando para se juntar a outra guilda. Também sei que você tem estado ocupado se encontrando frequentemente com vários mestres de guilda ultimamente. Ah. Ponto. Entendo. Você não tem que se preocupar com isso, mas... Ah. Então, são apenas boatos infundados. Eu estava ficando um pouco. Não, na verdade. Sim. Não posso dizer que seja um boato completamente infundado. Bem, ainda não posso lhe dar uma resposta definitiva, mas é verdade que tenho pensado a respeito recentemente. O que? Estou considerando seriamente as ofertas deles. O que? Que cara é essa?
Parecia que o mundo estava desabando bem diante dele. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.